Ceticismo. Skepticus. Relacionado àquele que observa. Em linhas gerais, o ceticismo é um complexo e multifacetado movimento da história da filosofia. Esse movimento de pensadores que perpassa toda a história da filosofia é basicamente reconhecido pela tese epistemológica que não se tem critérios de verdade para legitimar e justificar as nossas pretensões cognitivas, as nossas crenças sobre aquilo que é verdadeiro ou falso. Isso significa que o cético ele sempre fica numa posição de não ter condições de verificar se algo pode ser verdadeiro ou correto. Isto significa que o cético utiliza-se de um modelo suspensivo, ou seja, uma argumentação suspensiva que tem como principal objetivo tornar o interlocutor indiferente às nossas pretensões cognitivas. Mais do que negar e se opor ao discurso do interlocutor, o cético ele promove uma suspensão da argumentação, e isso significa o modelo suspensivo. Uma das perguntas que a gente poderia fazer é por que alguém se vincula ao ceticismo e a todo esse movimento complexo e multifacetado que é o ceticismo nesse modelo suspensivo. Para entender o tipo de resposta a essa questão, é preciso entender as motivações que estão implícitas nessa adesão ou não ao ceticismo. Uma primeira motivação seria a motivação derivada de intuições metafísicas sobre a realidade. Como a gente pode perceber, tem um elemento de pressuposição perceptiva do que seja a realidade a partir de intuições metafísicas. Uma segunda motivação seria a motivação ética, que está ligada à forma de vida filosófica que seria incompatível com essa legitimação ou justificação a partir de critérios que podem ser falhos. Então, o cético por motivação ética é aquele que promove, por exemplo, a hypoké, como suspensão do julgamento diante dos impasses de verificar se algo é verdadeiro ou falso. Uma terceira motivação seria de cunho terapêutico, aquela sobre a qual a gente vai encontrar como principal expoente Pirro e o pirronismo na história da filosofia, em que se tem como principal elemento conceitos como a ataraxia, uma proposta de uma imperturbabilidade da alma diante das perplexidades e conflitos da realidade. Por fim, uma quarta motivação seria a motivação metódica, aquela que está ligada ao método em relação a evitar incorrer em erros que levam à construção de edifícios filosóficos problemáticos. Lembrando que essa motivação metódica é a que vai aparecer basicamente como um ethos dos filósofos modernos e do método científico. Vale ainda lembrar que o ceticismo também pode, além dessa ideia da tese epistemológica, a gente encontra também a ideia do ceticismo ligado a um ceticismo psicológico, que devido a um reconhecimento da impossibilidade de fundamentar algo sobre o verdadeiro ou falso, você teria como condução dessa primeira percepção um direcionamento à suspensão do juízo. Então, de uma constatação de impossibilidade, você é levado à condição psicológica de suspender o juízo e não emitir nenhum juízo sobre a realidade, sobre o que a gente chamaria de realidade.